O milionário chora ao ver Mendiga Negra consertar seu único urso velho. Era uma noite iluminada em São Paulo. As luzes brilhantes da cidade dançavam como estrelas em uma noite sem fim. No topo de um dos prédios mais luxuosos do centro, Ricardo, um milionário que parecia ter tudo, estava à beira de um colapso emocional. Ele tinha mansões, carros de luxo e uma vida repleta de festas e superficialidades. Mas no fundo, um vazio o consumia, como uma sombra que nunca o deixava. O que ele realmente desejava? Isso ninguém sabia, nem mesmo ele. Enquanto a música ecoava e as pessoas riam em seu apartamento, algo inesperado aconteceu. Ele olhou para o canto da sala e viu Bentinho, seu antigo urso de pelúcia, guardado e sufocado por lembranças. O velho brinquedo, desgastado e com um olho caindo, trazia à tona a memória de sua mãe, com seu calor e amor. Sem pensar duas vezes, Ricardo saiu em busca de um concerto para seu amado urso. Ao atravessar a porta, seu caminho o levou até uma esquina onde os mais necessitados se reuniam. Foi lá que encontrou Laura, uma mendiga negra de apenas 8 anos, com olhos doces e um sorriso tímido. Quando ele pediu que ela consertasse Bentinho, sua visão de mundo começou a mudar. Laura pegou o urso, suas pequenas mãos ágeis dançaram sobre o tecido, costurando com uma habilidade que parecia mágica. Ricardo, estupefato, viu a pureza naquelas ações. Como alguém tão jovem conseguia lhe mostrar tanto cuidado? O jeito que ela tratava aquele brinquedo parecia falar com sua alma, despertando memórias mais profundas. Esse urso é como um amigo, né? Laura disse enquanto finalizava a costura. Suas palavras eram simples, mas carregadas de significado. Ricardo sentiu um nó na garganta. Lembrou de sua mãe, risos e abraços. O que era um brinquedo agora soava como um trevo raro em meio a um campo de ouro. Com um impulso, ele ofereceu um novo urso a Laura, esperando que ela ficasse feliz. Mas ela olhou para ele com tristeza. Não, esse não. Bentinho é insubstituível. Sua voz pequena carregava um peso que Ricardo nunca tinha sentido. E naquele momento, ele percebeu que sua vida cheia de bens materiais nunca lhe trouxe a felicidade que ele buscava. Laura tinha acesso a algo que ele nunca possuíra: amor e conexão genuína. Movido por um novo propósito, começou a ajudar Laura e sua avó Dona Josefa, que enfrentavam sérios problemas financeiros e de saúde. Reformando a casa onde moravam, garantindo a educação da menina, Ricardo sentia um calor novo dentro de si. Mas cada gesto de bondade o aproximava ainda mais da verdade do passado de Dona Josefa, um segredo que começou a emergir como uma sombra. E isso o deixou apreensivo. O que esse segredo implicaria na nova vida que tentavam construir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ricardo se debatia com seus novos sentimentos e a vontade de ajudar, algo mudou abruptamente. Era uma manhã tranquila e Laura e sua avó, Dona Josefa, estavam na pequena casa rindo enquanto brincavam com Bentinho.
o urso de pelúcia. Ricardo, mais uma vez, se sentiu grato, observando-a. Mas, de repente, um grito estridente cortou o ar. A porta da casa foi aberta com força, e um grupo de homens, todos com olhares raivosos, entrou sem cerimônia. Um deles, alto e musculoso, gritou: "Cadê a velha?" O rosto de Dona Josefa empalideceu instantaneamente. Ricardo apressou-se até o lado delas, colocando-se entre os homens e as duas, sentindo que seu coração palpitava descontroladamente. "Por favor, o que vocês querem?" Ricardo perguntou, a voz tremeria. Mas ele se forçou a se manter firme. Os homens pareciam não se importar. Olhavam para Dona Josefa como se ela fosse um alvo. "Ela precisa pagar por isso. A gente teve o nosso dinheiro roubado", disse um dos homens, apontando diretamente para Dona Josefa. Ricardo franziu a testa. Ele nunca havia imaginado que a vida daquela mulher pudesse estar ligada a algo tão obscuro. O garoto de 8 anos, Laura, teve um instante de coragem, gritando: "Ela nunca faria isso! Ela é uma pessoa boa!" Mas o homem alto se virou para ela, seu olhar gelado fazendo com que ela se encolhesse. "Cale a boca! Você não entende nada!" ele rosnou, fazendo o peito de Ricardo apertar. A raiva começou a crescer dentro dele, mas ao mesmo tempo, o medo paralisante tomava conta. Dona Josefa começou a chorar, e suas lágrimas cortaram o ar como um golpe. "Eu não botei sua grana com você. Eu não tive escolha. Eu não sabia que seria assim." O desespero dela parecia real, mas agora Ricardo não sabia em quem confiar. Como as coisas haviam chegado a esse ponto? Enquanto um dos homens avançava, causando um barulho ameaçador, alguma coisa dentro de Ricardo quebrou. Ele não queria mais aquela vida de milionário se isso significasse ignorar o sofrimento dos outros. Ele se jogou na frente de Dona Josefa, o medo transformando-se em uma mistura de compaixão e raiva feroz. "Se você tocar nela, vai se arrepender", ele gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas os homens riram, desacreditando da sua coragem. Foi aí que um deles avançou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro estourou no ar. A porta se abriu e um homem de terno entrou, um policial sombrio, seguido por outros. "Parem!" A voz dele era firme e clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O confronto se virou para a polícia, e enquanto a tensão aumentava, Ricardo sentiu uma avalanche de confusão. Por que a polícia estava ali? Quem era aquele homem? E mais importante, o que aguarda Dona Josefa? No meio da confusão, ele viu o olhar de Laura fixo em Dona Josefa, a inocência dela agora se despedaçando. Que mais ela não sabia? O que mais poderia vir à luz? E se tudo naquela situação não era o que parecia? Ricardo franziu a testa, angustiado. Agora ele estava no meio de algo muito maior do que imaginara, e um novo medo tomou conta de seu coração. A vida que ele tentava construir estava à beira da implosão. Quem ele realmente estava ajudando? E a que custo? Ricardo se manteve firme, a tensão no ar cortante como um fio de navalha. Ele encarava os homens, sua mente girando em um turbilhão de sentimentos. A súbita entrada da polícia parecia trazer uma leve esperança, mas a ameaça ainda pairava como uma nuvem escura sobre aquela casa simples e cheia de amor. Os homens olharam para o policial, a raiva nos rostos se misturando com confusão. O homem de terno se aproximou, sua expressão impassível, uma presença imponente. "Saia da casa, agora!" ele ordenou para os intrusos. Um breve olhar de pânico cruzou o rosto do homem alto, mas sua fúria não se dissipou.
Ele precisava se vingar. Você não sabe a quem está se metendo, polícia, ele gritou, esbravejando como se quisesse engolir a autoridade diante dele. O outro se manteve impassível, já com a mão na arma. A tensão crescia e o coração de Ricardo batia acelerado. Ele não poderia deixar a situação escalar. Ela não fez nada! Pare com isso! A voz dele tremia, mas cheia de determinação. Foi então que tudo mudou. Um segundo antes de um grito ecoar, uma explosão de som cortou o ar. Uma bomba. Todos olharam em choque, e uma luz ofuscante e ensurdecedora encheu o ambiente. O chão tremeu, objetos caíram. O que era um confronto parecia agora um pesadelo. Quando a poeira assentou, a cena se desdobrou como em câmera lenta. Laura estava caída no chão, seus olhos arregalados, apavorados. Dona Josefa, arrastada para o fundo da casa, seus gritos abafados, enquanto Ricardo tentava se movimentar, desorientado. O homem de terno, cercado por sua equipe, tentava recuperar o controle. A cena estava caótica, como um furacão descontrolado. Mas o abalo não vinha apenas do lado de fora. Ricardo olhou rapidamente para Dona Josefa, que agora parecia mais abatida do que nunca. Quando ele se virou para olhar a pequena Laura, sua expressão estava marcada pela incredulidade. O que estava acontecendo? O que era tudo isso? A confusão tomou conta quando, em meio ao tumulto, um novo personagem apareceu. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e vestida com roupas rasgadas, emergiu da sombra, seus olhos ardendo com uma fúria que... Você achou que sua mentira nunca ia voltar para te pegar? O mundo de Ricardo desabou. A mulher parecia saber segredos que ele nem cogitava imaginar. Mais uma bomba, mas dessa vez emocional. O nome de Dona Josefa, sua mentora, sua amiga, agora afundava em um mar de conspirações. Ele não podia acreditar. Até onde aquele laço de bondade ia antes de se desfazer em mentiras? O policial deu um passo à frente, mas a mulher não se intimidou. Você acha que eu não sei? Você me roubou, sua velha ladra. A frustração e dor transpareciam em cada palavra dela. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que a mulher sabia? O olhar de Laura, misturado entre medo e confusão, o que mais ela não entendia sobre aquele mundo em que estava inserida? Com um frio na barriga, Ricardo percebeu que tudo o que acreditava saber sobre Dona Josefa podia ser uma farsa. E mais, o passado que ele tanto desejava esquecer começou a voltar com força total. A verdade estava prestes a explodir, e ele estava no centro do redemoinho. Todo o sacrifício que ele fizera por amor àquelas mulheres poderia se transformar em algo devastador. E se Dona Josefa realmente não fosse quem dizia ser? Enquanto a tensão dominava e cada um se preparava para a próxima jogada, o ódio, o desespero e a verdade escondida ao fundo se aguardavam por um só momento. O que mais ele não sabia? Como tudo isso se encaixava? Ricardo estava em choque. A mulher de cabelos desgrenhados, com a fúria e a dor estampadas no rosto, parecia estar explodindo com verdades que ele nunca quis ouvir. O que você está falando? Ele quase sussurrou, como se aproximar da realidade pudesse fazer tudo desaparecer. A tensão na sala era palpável. Os homens, que até então pareciam os vilões, ficaram hesitantes, trocando olhares confusos, enquanto as palavras da mulher reverberavam como um eco sombrio. Dona Josefa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou: "Pare com isso! Você não sabe do que está falando." Mas era tarde demais. A semente da dúvida tinha sido plantada. E a verdade parecia prestes a brotar de forma explosiva. "Eu sei tudo. Eu fui a única que viu você naquela noite. Você não pode esconder mais, sua ladra."
A mulher gritou, cada palavra cortando o ar, pouco a pouco desmontando a imagem que Ricardo tinha de Dona Josefa como uma alma pura e inocente. Ele sentiu seu coração acelerar, a adrenalina invadindo seu corpo. Você trabalhou com aquelas pessoas, não trabalhou? A pergunta da mulher era direta, feroz. Ricardo sentiu um frio na barriga. Tudo o que ele pensava saber, tudo o que ele esperava proteger, estava desmoronando. Laura olhou para ele, seus olhos grandes e preenchidos de medo. Aquela garotinha, tão pura e cheia de esperança, agora parecia entender que o mundo em que viviam não era tão simples. O policial, mantendo a calma, tentava controlar a situação. Fiquem todos calmos. Vamos resolver isso de forma legal. Mas a voz dele parecia distante, como se ele estivesse em um filme, e não na realidade. O que ele poderia fazer? Aquela cena parecia digna de um filme de ação. A mulher se virou para o policial, raiva evidente. Ah, você não vai conseguir nada. Ela tem que ser levada, ela e todos os seus segredos. O fervor na voz dela explodiu em uma nova onda de tensão, enquanto Laura começou a tremer, segurando Bentinho com força. Ricardo sentiu seus sentidos aguçados, o cheiro da madeira da casa, o cheiro de medo no ar. Então, como se a vida de todos ali estivesse conectada por um fio invisível, Dona Josefa, em um impulso desesperado, falou: Eu não tive escolha. Eu só queria proteger a Laura. As coisas saíram de controle. O olhar de desespero estava em seu rosto, mas Ricardo se sentiu puxado para o passado. O que ela estava escondendo? Antes que ele pudesse perguntar, a mulher avançou novamente, mas foi interrompida por um grito de Ricardo. Não faça isso! Ele se jogou na frente de Laura, sem saber se estava sendo corajoso ou apenas impulsivo. O momento estava denso, quase como se o tempo tivesse congelado. Chega! O policial finalmente gritou, a voz alta e firme, enquanto os homens, começando a ver a gravidade da situação, hesitaram. Cada um de vocês precisa se afastar agora. Ele se aproximou de Dona Josefa, tentando protegê-la, mas os olhos dela estavam fixos na mulher, e aí, como se o chão tivesse se aberto sob os pés. A mulher gritou, você roubou a criança dela. Você nunca amou essa garotinha como uma mãe. O mundo de Ricardo caiu em silêncio. Seu coração parou. A revelação era como uma bomba atômica. Laura não era neta de Dona Josefa? A ideia de que ela poderia ser algo além do que pensava faria qualquer um tremer. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Mãe, o que está acontecendo? A vulnerabilidade dela atingiu todos. Ricardo olhou para Dona Josefa, que parecia petrificada. A verdade estava brotando, mas a ferida era profunda. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob uma camada de aparências? No meio de toda a confusão, Ricardo percebeu que ao tentar salvar a Dona Josefa e a Laura, ele pode ter se preso a um emaranhado de mentiras. O passado voltava para cobrar a conta, e tudo o que ele pensava que era amor estava desconstruindo-se em desconfiança. Uma nova realidade se apresentava diante dele, e a pergunta que atormentava sua mente era: onde isso iria parar? Ricardo estava em estado de choque. As palavras da mulher reverberavam na sala, cortando o ar como uma faca. Você roubou a criança dela. Aqueles olhos ardentes o atravessavam como uma lança, e cada sílaba era como uma bomba no campo minado de sua mente. Ele mal conseguia processar. Laura, que sempre acreditou que Dona Josefa era sua avó, agora testemunhava a crise seguinte a uma revelação devastadora. Como assim, mãe? A voz de Laura tremia, cheia de confusão e medo. A inocência da garotinha era um refúgio que agora se desfazia diante de uma tempestade. Dona Josefa, pálida, parecia uma sombra de si mesma,
enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Não, Laura, isso não é verdade. Ouvindo a confusão em torno de si, ele girou as olhas entre os rostos de Dona Josefa, mas havia um peso no ar que o deixava duvidoso. A verdade vai vir à tona, a voz enraivecida. Cada palavra era um golpe, e Ricardo se sentiu esmagado, uma pressão crescente no peito. Ainda olhando, os olhos entre os rostos, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a revelação da mulher não era a única coisa que pesava. Ela se virou para ele, apontando um dedo acusador. E você? Tem coragem de se colocar entre elas e a verdade? Aquela provocação detonou algo dentro de Ricardo. Ele sentiu uma onda de raiva, mas também de vergonha. Estava ele realmente defendendo alguém que pôde ter enganado a todos? O silêncio na casa era opressivo, cada um absorvendo o impacto da cena. Um eco profundo de emoções descontroladas preenchia o espaço, enquanto as palavras de cada um pareciam reverberar. Laura olhou para Ricardo, expectativa em seus olhos. O que a mamãe tem feito? Eu não sou sua mamãe. Dona Josefa gritou. A dor em sua voz era palpável e instantânea. Era como se ela tivesse rasgado uma ferida antiga exposta à luz. E então, no ápice daquele caos, um tiro ecoou. A porta explodiu com a força de um impacto, fazendo os corpos se encolherem. O tempo parecia congelar por um breve instante. Pessoas gritaram. O caos tomou conta. A mulher caiu ao chão, atingida, sua luta se transformando em um gemido fraco. Ricardo, sem pensar, se jogou sobre Laura. O que estava acontecendo? Ele podia sentir o calor de seu corpo, mas também a frieza da realidade. A polícia imediatamente tomou uma posição, mas estavam em desvantagem, numa cena repleta de emoções à flor da pele. Um novo horror se desdobrava. Quando Ricardo olhou novamente, viu a mulher, agora deitada, suas mãos tremendo, o olhar vazio. Dona Josefa desabou ao lado dela, as lágrimas agora misturadas a um desespero palpável. Desculpe, eu só queria proteger você. Aquelas palavras sussurradas pareciam carregar um peso insuportável, uma tentativa de consertar algo que não tinha mais volta. A tensão baixou, mas a situação explodiu em novos gritos e confusão. Não eram apenas balas que disparavam daquele dia. Agora, segredos e verdades dolorosas também eram disparados, ameaçando tudo o que Ricardo havia tentado construir. A história que ele imaginou, com amor e redenção, estava se desmoronando como um castelo de cartas. Enquanto a polícia tentava controlar a cena, um detalhe passou despercebido. O olhar da mulher, fixo em Dona Josefa, estava cheio de rancor e dor. Ela sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir, mas todos sabiam que algo ainda mais profundo estava em jogo. Ricardo sentiu que a pequena Laura estava a poucos passos de descobrir a verdade horrenda que poderia separá-las para sempre. E ali, no coração de uma tempestade, ele percebeu que a vida que ele tentava moldar era apenas uma ilusão. Estava prestes a desmoronar. E o que mais estava escondido nessa rede de mentiras e segredos? O sofrimento estava apenas começando. O barulho da explosão ecoou pela casa, e o mundo de Ricardo despencou em um caos absoluto. Ele ergueu os homens que antes pareciam tão imponentes, agora estavam paralisados, olhos vazios. A mulher, antes cheia de raiva, jazia no chão, o corpo se contorcendo lentamente. A realidade parecia flutuar entre a esperança e a desgraça. O que aconteceu?
Ricardo conseguiu murmurar, a voz falhando. O ar estava carregado de fumaça e desespero. Dona Josefa se aproximou da mulher caída, sua expressão uma mistura de pavor e compaixão. Por favor, não. Ela sussurrou, seu coração despedaçando-se em cada sílaba. O que havia feito? Você tinha que vir atrás de mim. Você não pode vir atrás de mim. Laura olhou para Ricardo, seus olhos cheios de medo e perguntas. A inocência da menina estava quebrada, e uma parte dele queria proteger o que restava de sua pureza. Não se preocupe, Laura. Tudo vai ficar bem. Mas essas palavras pareciam vazias. Ele não acreditava nelas. A mulher começou a murmurar algo. Palavras ininteligíveis, mas com uma intensidade implacável. Você roubou a verdade de mim, ela balbuciou, mal conseguindo respirar. Você achou que seria assim fácil? Você não vai escapar da sua. Escolha, Josefina. O uso do nome soou como um golpe. Todos na sala congelaram. Josefina? Ricardo repetiu, atônito. O que isso significava? Dona Josefa, a mulher que cuidou de Laura com tanto amor, não era quem dizia ser? O nó na garganta de Ricardo apertou ainda mais. Ele tinha certeza de que estava assistindo ao desmoronamento de tudo em que acreditava. A mulher pegou um pedaço de papel do bolso. Suas mãos tremiam. Aqui a prova. Você não pode negar quem é. E com um movimento brusco, ela atirou o papel para o lado de Dona Josefa. O policial se aproximou, mas foi interrompido por um grito ensurdecedor de Laura. Mãe, o que está acontecendo? A garotinha agora estava em pé, agitada, segurando o Bentinho tão forte que seu pequeno corpo tremia visivelmente. O ambiente havia se transformado em um campo de batalha emocional. Ricardo sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Dona Josefa, com lágrimas escorrendo, olhou para a mulher, um medo profundo misturado à desilusão. Eu fui forçada. Você tem que entender. Eu só queria proteger você e sua filha. A expressão da mulher imediatamente se transformou. Um misto de ressentimento e tristeza. Proteger? Você destruiu vidas. Cada palavra era como uma facada, e agora cada um na sala começava a questionar sua própria história, cada laço se desfazendo como areia. Ricardo olhou para Dona Josefa e, em um ato de desespero, perguntou: é verdade? O que você escondeu? Quem você realmente é? A expressão de Dona Josefa caiu, e a vulnerabilidade que ele viu antes agora se transformava em algo sombrio. A tensão disparou. A mulher encurvou-se, e um último sussurro escapuliu de seus lábios. Você sabe o que aconteceu naquela noite. Você estava lá. Como me esqueceu? A declaração foi como um raio, iluminando a escuridão em que a verdade estava enterrada. Agora, tudo parecia conectado a talvez algo que Ricardo havia enterrado em sua própria memória. Os rostos se viraram para ele, e num movimento involuntário, Ricardo questionou a si mesmo. O que eu não sei? Seu coração disparou, cada batida ecoando em sua cabeça. Assim tudo o que ele conhecia parecia derreter à sua volta. Os pilares do seu mundo estavam em ruínas. A confusão e as emoções giravam como um turbilhão dentro dele. E em um momento de vulnerabilidade extrema, a pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Quem somos nós agora? Ricardo estava em estado de choque. As palavras da mulher reverberavam na sala, cortando o ar como uma faca. Você roubou a criança dela. Aqueles olhos ardentes o atravessavam como uma lança, e cada sílaba era como uma bomba no campo minado de sua mente. Ele mal conseguia processar. Laura, que sempre acreditou que Dona Josefa era sua avó, agora testemunhava a crise seguinte a uma revelação devastadora. Como assim, mãe? A voz de Laura tremia,
cheia de confusão e medo. A inocência da garotinha era um refúgio que agora se desfazia diante de uma tempestade. Dona Josefa, pálida, parecia uma sombra de si mesma, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Não, filha, isso não é verdade. Ela tentava, mas as palavras saíam falhas, sem força. Os homens no ambiente trocavam olhares nervosos, como se a situação fugisse do controle. O policial se posicionou ao lado de Dona Josefa, mas havia um peso no ar que o deixava duvidoso. A verdade vai vir à tona, gritou a mulher, a voz enraivecida. Cada palavra era um golpe, e agora cada um na sala começava a questionar sua própria história, cada laço se desfazendo como areia. Ricardo olhou para Dona Josefa e, em um ato de desespero, perguntou: "É verdade? O que você escondeu? Quem você realmente é?" A expressão de Dona Josefa caiu, e a vulnerabilidade que ele viu antes agora se transformava em algo sombrio. A mulher pegou um pedaço de papel do bolso. Suas mãos tremiam. "Aqui, a prova! Você não pode negar quem é!" E com um movimento brusco, ela atirou o papel para o lado de Dona Josefa. O policial se aproximou, mas foi interrompido por um grito ensurdecedor de Laura. "Mãe, o que está acontecendo?" A garotinha agora estava em pé, agitada, segurando o Bentinho tão forte que seu pequeno corpo tremia visivelmente. O ambiente havia se transformado em um campo de batalha emocional. Ricardo sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Dona Josefa, com lágrimas escorrendo, olhou para a mulher, um medo profundo misturado à desilusão. "Proteger? Você destruiu vidas." Cada palavra era como uma facada, e agora cada um na sala começava a questionar sua própria história, cada laço se desfazendo como areia. Ricardo olhou para Dona Josefa e, em um ato de desespero, perguntou: "É verdade? O que você escondeu? Quem você realmente é?" A expressão de Dona Josefa caiu, e a vulnerabilidade que ele viu antes agora se transformava em algo sombrio. A mulher encurvou-se e um último sussurro escapuliu de seus lábios. "Você sabe o que aconteceu naquela noite. Você estava lá. Como me esqueceu?" A declaração foi como um raio, iluminando a escuridão em que a verdade estava enterrada. Agora, tudo parecia conectado a talvez algo que Ricardo havia enterrado em sua própria memória. Os rostos se viraram para ele, e num movimento involuntário, Ricardo questionou a si mesmo: "O que eu não sei?" Seu coração disparou, cada batida ecoando em sua cabeça. O chão abaixo dele parecia desmoronar, e a sala girava em um turbilhão de emoções. Ele não tinha mais certeza do que era real. E então, antes que ele pudesse processar tudo, um rugido distante cortou o ar. Batidas na porta, gritos. O som do mundo lá fora ainda não havia acabado, e o convívio de caos estava prestes a desencadear uma nova onda de desespero. A porta arrebentou com um golpe violento, e homens armados invadiram a casa. Eles estavam vestidos de preto, rostos cobertos. Era a última coisa que alguém esperaria ver em meio daquela confusão. Um dos invasores gritou: "É aqui! Peguem-nas!" A mulher caída no chão olhou em pânico para Dona Josefa, e o olhar dela imediatamente se transformou em terror ao perceber quem estava na casa. Tudo isso era parte de algo muito maior, e Ricardo percebeu que uma sombra muito mais profunda estava por trás do que aquela mulher havia revelado. O tempo parecia parar enquanto ele pensava. Ele rapidamente empurrou Laura para trás, protegendo-a com o corpo. O policial começou a gritar ordens, mas o som se perdia, e como num filme em câmera lenta,
A mulher se levantou da calçada, mesmo ferida. Socorro! Eles estão aqui por mim! O grito dela ecoou pelo ar, aumentando a tensão. Ricardo olhou de volta para Dona Josefa, um frio na barriga. Você sabia disso? Você sabia que estavam atrás dela? Ele sentiu que as peças da vida dele se moviam, colidindo numa verdade que ele não estava pronto para encarar. Tudo se acentuava. Os homens armados se aproximavam, e o caos envolveu a casa em uma tempestade de gritos e pânico. O que estava acontecendo? A revelação do passado não era nada comparado ao que estavam prestes a enfrentar. A palavra mãe reverberava no ar, agora mais carregada do que antes. A verdade não só virava o mundo de Ricardo de cabeça para baixo, mas também transformava o que ele pensava ser amor e proteção em um labirinto de traições e segredos insuportáveis. Quando Ricardo olhou para Laura, esperando ver a inocência que sempre existira, ele viu apenas medo e desconfiança em seus olhos. O que mais eles não sabiam? E o que mais estava por vir? A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Ricardo estava em estado de choque. As palavras da mulher reverberavam na sala, cortando o ar como uma faca. Você roubou a criança dela. Aqueles olhos ardentes o atravessavam como uma lança, e cada sílaba era como uma bomba no campo minado de sua mente. Ele mal conseguia processar. Laura, que sempre acreditou que Dona Josefa era sua avó, agora testemunhava a crise seguinte a uma revelação devastadora. Como assim, mãe? A voz de Laura tremia, cheia de confusão e medo. A inocência da garotinha era um refúgio que agora se desfazia diante de uma tempestade. Dona Josefa, pálida, parecia uma sombra de si mesma, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Não, filha, isso não é verdade. Ela tentava, mas as palavras saíam falhas, sem força. Os homens no ambiente trocavam olhares nervosos, como se a situação fugisse do controle. O policial se posicionou ao lado de Dona Josefa, mas havia um peso no ar que o deixava duvidoso. A verdade vai vir à tona, gritou a mulher, a voz enraivecida. Cada palavra era um golpe, e agora cada um na sala começava a questionar sua própria história, cada laço se desfazendo como areia. Ricardo olhou para Dona Josefa e, em um ato de desespero, perguntou: É verdade? O que você escondeu? Quem você realmente é? A expressão de Dona Josefa caiu, e a vulnerabilidade que ele viu antes agora se transformava em algo sombrio. A mulher pegou um pedaço de papel do bolso. Suas mãos tremiam. Aqui, a prova, você não pode negar quem é. E com um movimento brusco, ela atirou o papel para o lado de Dona Josefa. O policial se aproximou, mas foi interrompido por um grito ensurdecedor de Laura. Mãe, o que está acontecendo? A garotinha agora estava em pé, agitada, segurando o Bentinho tão forte que seu pequeno corpo tremia visivelmente. O ambiente havia se transformado em um campo de batalha emocional. Ricardo sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Dona Josefa, com lágrimas escorrendo, olhou para a mulher, um medo profundo misturado à desilusão. Proteger? Você destruiu vidas. Cada palavra era como uma facada. E agora cada um na sala começava a questionar sua própria história, cada laço se desfazendo como areia. Ricardo olhou para Dona Josefa e, em um ato de desespero, perguntou: É verdade? O que você escondeu? Quem você realmente é? A expressão de Dona Josefa caiu, e a vulnerabilidade que ele viu antes agora se transformava em algo sombrio. A mulher encurvou-se, e um último sussurro escapuliu de seus lábios. Você sabe o que aconteceu naquela noite. Você estava lá.
Como me esqueceu? A declaração foi como um raio, iluminando a escuridão em que a verdade estava enterrada. Agora tudo parecia conectado a algo que Ricardo havia enterrado em sua própria memória. Os rostos se viraram para ele, e num movimento involuntário, Ricardo questionou a si mesmo. O que eu não sei? Seu coração disparou, cada batida ecoando em sua cabeça. O chão abaixo dele parecia desmoronar, e a sala girava em um turbilhão de emoções. Ele não tinha mais certeza do que era real. E então, antes que ele pudesse processar tudo, um rugido distante cortou o ar. Batidas na porta, gritos. O som do mundo lá fora ainda não havia acabado, e o convívio de caos estava prestes a desencadear uma nova onda de desespero. A porta arrebentou com um golpe violento, e homens armados invadiram a casa. Eles estavam vestidos de preto, rostos cobertos. Era a última coisa que alguém esperaria ver em meio daquela confusão. Um dos invasores gritou: "É aqui! Peguem-nas!" A mulher caída no chão olhou em pânico para a dona Josefa, e o olhar dela imediatamente se transformou em terror ao perceber quem estava na casa. Tudo isso era parte de algo muito maior, e Ricardo percebeu que uma sombra muito mais profunda estava por trás do que aquela mulher havia revelado. O tempo parecia parar enquanto ele pensava. Ele rapidamente empurrou Laura para trás, protegendo-a com o corpo. O policial começou a gritar ordens, mas o som se perdia. E como num filme em câmera lenta, a mulher se levantou da calçada, mesmo ferida. "Socorro! Eles estão aqui por mim!" O grito dela ecoou pelo ar, aumentando a tensão. Ricardo olhou de volta para Dona Josefa, um frio na barriga. "Você sabia disso? Você sabia que estavam atrás dela?" Ele sentiu que as peças da vida dele se moviam, colidindo numa verdade que ele não estava pronto para encarar. Tudo se acentuava. Os homens armados se aproximavam, e o caos envolveu a casa em uma tempestade de gritos e pânico. O que estava acontecendo? A revelação do passado não era nada comparado ao que estavam prestes a enfrentar. A palavra mãe reverberava no ar, agora mais carregada do que antes. A verdade não só virava o mundo de Ricardo de cabeça para baixo, mas também transformava o que ele pensava ser amor e proteção em um labirinto de traições e segredos insuportáveis. Quando Ricardo olhou para Laura, esperando ver a inocência que sempre existira, ele viu apenas medo e desconfiança em seus olhos. O que mais eles não sabiam? E o que mais estava por vir? A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Então, uma explosão de luz iluminou a sala. Um segundo antes de um dos homens avançar, a porta da frente foi estilhaçada, revelando uma figura familiar. Era Hugo, o irmão de Ricardo, com uma arma em punho. "Saia da frente!" ele gritou. O caos parou instantaneamente. Olhares se cruzaram, e o reconhecimento transformou-se em confusão. Por que Hugo estava ali? O que ele tinha a ver com tudo isso? Você me abandonou." A mulher no chão ofegou, seu olhar se fixando em Hugo, com uma mistura de raiva e desespero. As revelações agora estavam em camadas, uma sobre a outra. E então, para o horror de todos, Hugo apontou a arma para Dona Josefa. "Você não vai escapar desta vez, Josefina." Ricardo sentiu como se o chão desmoronasse mais uma vez. A verdade estava emaranhada em traições que ele nunca poderia imaginar. A luz estava ofuscante e a gritaria se intensificou. O desespero tomou conta de Ricardo ao perceber que a vida já não tinha mais limites e a linha entre o bem e o mal estava completamente borrada. "Você não pode fazer isso!" gritou Ricardo.
na esperança de salvar o que restava de sua família. Mas as palavras pareciam inúteis. A testemunha de tanto amor agora se tornava um campo de batalha, e a pergunta ecoava em sua mente. O que mais havia que ele não sabia? Ricardo estava em estado de choque. As palavras da mulher reverberavam na sala, cortando o ar como uma faca. Você roubou a criança dela. Aqueles olhos ardentes o atravessavam como uma lança, e cada sílaba era como uma bomba no campo minado de sua mente. Ele mal conseguia processar. Laura, que sempre acreditou que Dona Josefa era sua avó, agora testemunhava a crise seguinte a uma revelação devastadora. Como assim, mãe? A voz de Laura tremia, cheia de confusão e medo. A inocência da garotinha era um refúgio que agora se desfazia diante de uma tempestade. Dona Josefa, pálida, parecia uma sombra de si mesma, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Não, filha, isso não é verdade. Ela tentava, mas as palavras saíam falhas, sem força. Os homens no ambiente trocavam olhares nervosos, como se a situação fugisse do controle. O policial se posicionou ao lado de Dona Josefa, mas havia um peso no ar que o deixava duvidoso. A verdade vai vir à tona, gritou a mulher, a voz enraivecida. Cada palavra era um golpe, e agora cada um na sala começava a questionar sua própria história. Cada laço se desfazendo como areia. Ricardo olhou para Dona Josefa e, em um ato de desespero, perguntou: É verdade? O que você escondeu? Quem você realmente é? A expressão de Dona Josefa caiu, e a vulnerabilidade que ele viu antes agora se transformava em algo sombrio. A mulher pegou um pedaço de papel do bolso. Suas mãos tremiam. Aqui a prova! Você não pode negar quem é! E com um movimento brusco, ela atirou o papel para o lado de Dona Josefa. O policial se aproximou, mas foi interrompido por um grito ensurdecedor de Laura. Mãe, o que está acontecendo? A garotinha, agora, estava em pé, agitada, segurando o bentinho tão forte que seu pequeno corpo tremia visivelmente. O ambiente havia se transformado em um campo de batalha emocional. Ricardo sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Dona Josefa, com lágrimas escorrendo, olhou para a mulher, um medo profundo misturado à desilusão. Proteger? Você destruiu vidas. Cada palavra era como uma facada, e agora cada um na sala começava a questionar sua própria história, cada laço se desfazendo como areia. Ricardo olhou para Dona Josefa e, em um ato de desespero, perguntou: É verdade? O que você escondeu? Quem você realmente é? A expressão de Dona Josefa caiu, e a vulnerabilidade que ele viu antes agora se transformava em algo sombrio. A mulher encurvou-se, e um último sussurro escapuliu de seus lábios. Você sabe o que aconteceu naquela noite. Você estava lá. Como me esqueceu? A declaração foi como um raio, iluminando a escuridão em que a verdade estava enterrada. Agora, tudo parecia conectado a algo que Ricardo havia enterrado em sua própria memória. Os rostos se viraram para ele, e num movimento involuntário, Ricardo questionou a si mesmo. O que eu não sei? Seu coração disparou, cada batida ecoando em sua cabeça. O chão abaixo dele parecia desmoronar, e a sala girava em um turbilhão de emoções. Ele não tinha mais certeza do que era real. E então, antes que ele pudesse processar tudo, um rugido distante cortou o ar. Batidas na porta, gritos. O som do mundo lá fora ainda não havia acabado, e o convívio de caos estava prestes a desencadear uma nova onda de desespero. A porta arrebentou com um golpe violento, e homens armados invadiram a casa. Eles estavam vestidos de preto, rostos cobertos. Era a última coisa que alguém esperaria ver em meio daquela confusão. Um dos invasores gritou:
É aqui! Peguem-nas! A mulher caída no chão olhou em pânico para Dona Josefa, e o olhar dela imediatamente se transformou em terror ao perceber quem estava na casa. Tudo isso era parte de algo muito maior, e Ricardo percebeu que uma sombra muito mais profunda estava por trás do que aquela mulher havia revelado. O tempo parecia parar enquanto ele pensava. Ele rapidamente empurrou Laura para trás, protegendo-a com o corpo. O policial começou a gritar ordens, mas o som se perdia. E como num filme em câmera lenta, a mulher se levantou da calçada, mesmo ferida. Socorro! Eles estão aqui por mim! O grito dela ecoou pelo ar, aumentando a tensão. Ricardo olhou de volta para Dona Josefa, um frio na barriga. Você sabia disso? Você sabia que estavam atrás dela? Ele sentiu que as peças da vida dele se moviam, colidindo numa verdade que ele não estava pronto para encarar. Tudo se acentuava. Os homens armados se aproximavam, e o caos envolveu a casa em uma tempestade de gritos e pânico. O que estava acontecendo? A revelação do passado não era nada comparado ao que estavam prestes a enfrentar. A palavra mãe reverberava no ar, agora mais carregada do que antes. A verdade não só virava o mundo de Ricardo de cabeça para baixo, mas também transformava o que ele pensava ser amor e proteção em um labirinto de traições e segredos insuportáveis. Quando Ricardo olhou para Laura, esperando ver a inocência que sempre existira, ele viu apenas medo e desconfiança em seus olhos. O que mais eles não sabiam? E o que mais estava por vir? De repente, um dos homens armados se adiantou e antes que Ricardo pudesse reagir, o homem tirou uma máscara, revelando um rosto familiar. Era Miguel, o antigo amigo de Ricardo, agora com um olhar frio e determinado. Levante as mãos, todos vocês. A sala congelou. Miguel? O que ele estava fazendo ali? Uma onda de confusão e traição invadiu o peito de Ricardo. Miguel, o que aconteceu com você? Ele gaguejou. Mas Miguel sorriu de forma amarga. Você não percebeu, Ricardo. A verdade sempre vem à tona. Estamos todos conectados de uma forma que você nunca imaginou. A tensão aumentava, grosseria no ar. Ricardo não conseguia entender. Aquela revelação o deixou desnorteado. Conectados? O que você quer dizer? Implorou. Mas Miguel apenas balançou a cabeça, um brilho cruel em seus olhos. Dona Josefa não é quem você pensa. Ela não é sua mãe. Mas isso já faz parte de um plano maior. E você, meu amigo, está no meio disso tudo sem perceber. Com essas palavras, o chão sob seus pés começou a desmoronar. A realidade se desfez em um emaranhado de mentiras. O que mais ele não sabia? Antes que pudesse perguntar mais, um grito intenso cortou a confusão. Era Laura, gritando de terror. Papá, socorro! E em um momento de pura intensidade, Miguel olhou rapidamente para ela, os lábios se movendo sutilmente em um tipo de reconhecimento que Ricardo nunca poderia imaginar. Nesse instante, tudo mudou. O passado e o presente colidiram em um choque devastador, deixando Ricardo sem respostas e imerso em uma confusão que poderia ser o fim de tudo o que conhecia. Ricardo estava perdido em meio ao caos. A cena antes dele era uma mistura de terror e confusão, com os homens armados invadindo a casa e Laura gritando desesperadamente. O grito dela cortava o ar, e Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele precisava agir. Calma, o escriu. A voz ecoando em meio ao tumulto. Miguel, aquele amigo que há muito não via, agora se apresentava como um inimigo. O que você está fazendo, Miguel? Isso não é você. As palavras saíam com dificuldade, enquanto um impulso avassalador de proteção dominava seu corpo. Você não entende, Ricardo.
Tudo isso já está escrito. Miguel respondeu com sarcasmo, segurando a arma mais firme. Ela sempre foi uma ameaça. Ela não precisa viver. O olhar frio dele dizia: era a oportunidade da verdade. Mas em um lugar tão sombrio, a verdade não trazia alívio, apenas mais dor. Dona Josefa, agora encurralada, olhava para todos com desespero nos olhos. Eu fiz o que fui obrigada a fazer. Não era para ser assim. A vulnerabilidade dela tocava um eco de empatia no coração de Ricardo, mas as palavras de Miguel reverberavam. O que mais ela escondia? O que havia no passado que poderia justificar tanta traição? Saia da frente! Um grito ecoou, e em segundos, o caos tomou forma novamente. Os armados estavam prestes a avançar. Ricardo agiu no impulso e se jogou na frente de Laura, protegendo-a com seu corpo. O som do metal era ensurdecedor, e ele podia sentir o tremor nos pequenos ombros da menina. E então, algo inesperado aconteceu. Dona Josefa se levantou, erguendo as mãos com coragem. Se você tem que levar alguém, leve-me, mas não toque nela. A cena parou por um instante, e o ar estava pesado. O dilema do amor e da proteção habitava cada rosto ali. Laura, confusa, olhou para os dois adultos, seus olhos cheios de perguntas sem resposta. Você não vai a lugar algum, Josefina! Miguel gritou, a fúria pulsando em sua voz. O clima era eletrizante e um silêncio opressivo tomou conta. Ricardo sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Espera! Ele gritou. Hugo, ajude-nos! Clamou o nome do irmão na esperança de que a família tivesse alguma chance. A dúvida pairava no ar. Mas quem poderia se juntar a ele nesse momento sombrio? O policial, ainda tentando reformular a ordem, viu a oportunidade. Todos parem! Ninguém precisa ser ferido. A ordem soou com firmeza, mas a brutalidade da realidade não se deixava abafar. Uma confusão estrondosa dominou o ambiente, e a sala pareceu se apertar enquanto um choque profundo penetrou em cada um ali. Então, uma explosão de claridade tomou a cena. Era o som de sirenes. Uma ajuda estava a caminho. Ricardo sentiu um alívio temporário, mas o dilema pessoal ainda o prendia. Se ele salvasse Dona Josefa, o que isso significaria para Laura? E se estivesse apenas prolongando a dor? Quem sou eu para jogar as vidas de todos fora por causa de segredos que nem sei? Ricardo pensou, enquanto as sirenes se aproximavam, prometendo o fim da tensão. Quando o policial fez o sinal para os reforços, tudo aconteceu rapidamente. Um cerco se formou. O clima tornou-se explosivo e o caos estava prestes a explodir. E no meio, Laura, ainda segurando o Bentinho, olhou para Ricardo. A fragilidade da infância estava em seus olhos. Eu só quero voltar para casa, papai. A expressão de Ricardo se suavizou. O que ele sempre quis era dar a Laura um lar, uma vida cheia de amor. Agora, perceber que neste momento o lar era um conceito muito mais estranho e complicado. Com o peso do mundo nas costas, ele olhou para Dona Josefa que, com lágrimas, sussurrou: Me perdoe, Ricardo. E assim, entre gritos, confusão e a inevitabilidade da chegada da verdade, a cena se tornava um espetáculo de humanidade e desespero. Ricardo sabia que precisava proteger sua família, mesmo que isso significasse encarar as durezas do passado. Porque o amor não é apenas um abrigo, mas sim uma escolha em meio ao caos. E enquanto o momento se desfazia na absurda luta entre o bem e o mal, cada um ali sabia: a trama ainda não tinha terminado. O que mais estava por vir? O que continuava escondido? Ele não sabia, mas uma coisa ele sabia: estava na hora de agir.
Agora é a sua vez de tomar uma atitude. Se você está aqui, não perca a chance de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa história chegue a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer parte dessa jornada e apoiar o canal.